Neymar voltou a jogar bola nesse final de semana. A gente vai ver nesse vídeo aqui os melhores e os piores times da Série A e B. Nos seus campeonatos estaduais, o mata-mata já está definido em muitos estaduais. Mata-mata já começou em outros estaduais. Vamos falar dos jogos de Curitiba, Atlético Paranaense, Remo, São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo. Todo mundo que tá disputando estadual agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Segunda-feira de carnaval. Tu tá curtindo o carnaval, cara? Vamos lá, me fala aí, eu tô trabalhando mesmo porque assistir futebol é o que resta pra mim. Então, meu camarada, nesse vídeo a gente vai falar dos campeonatos estaduais, mas com o viés de Brasileirão e de Série B. A gente vai analisar a performance dos times de Série A e de Série B para a gente entender quem vem forte aí nos campeonatos nacionais. A Série A já começou, a Série B vai começar em março agora. E a gente vai comentar todos os novos times classificados, aqueles já eliminados, polêmicas, volta de Neymar, tudo isso. Então se inscreve no canal aqui, comenta aqui embaixo se você acha que seu time deve ser campeão estadual ou não. Começando pelo Campeonato Paulista, a gente vai passar por diversos campeonatos estaduais. Começando pelo Paulistão, onde a primeira fase terminou. E a última rodada nós tivemos o Mirassol perdendo para a Portuguesa no Maião. Mirassol titular, tá? Tomou a virada para a Portuguesa. Mirassol que parece que o encanto só sobrevive ali no Brasileirão, né? Mirassol perdeu para a Portuguesa. O Palmeiras também com o time titular empatou com o Guarani na Arena Barueri, tá? O Palmeiras acabou empatando esse jogo aqui. O São Paulo conseguiu vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Ponte Preta que terminou o campeonato com 1 ponto, né? Apenas 1 pontinho a Ponte Preta. Perdeu 7 dos 8 jogos que fez e está rebaixada na lanterna com a pior campanha da história do Campeonato Paulista, tá? O Novo Horizontino tomou uma rebocada do Bragantino. O Bragantino jogou muito bem e se classificou na 3ª colocação para as quartas de final do Paulistão. O Santos, que estava precisando vencer desesperadamente e contar com outros resultados para conseguir se classificar, deu certo. O Santos jogou muito bem. Gabigol meteu 2 gols aqui, tá? Foi muito decisivo, meteu 2 gols, deu uma assistência. O Neymar voltou e pasme, o Santos venceu por 6-0 e Neymar não fez gol, tá? Foi muito caçado dentro de campo o Neymar aqui. Os jogadores do Velo Clube fizeram faltas ali, duras em cima do Neymar, inclusive, mas o garoto voltou a jogar. O garoto adulto voltou a jogar aí. E o Santos venceu e se classificou na última colocação, né? Na 8ª colocação aí para o quadrangular, para as quartas de final, né? A gente já vai falar dos confrontos. E o Corinthians venceu o São Bernardo no 1º de maio. São Bernardo que acabou ficando de fora da classificação para as quartas de final. São Bernardo que vai disputar a Série B e não fez um bom paulista, né? São Bernardo não fez um bom paulista como vinha fazendo nas temporadas passadas. Deveria estar com um time mais forte, já que nessa temporada vai disputar aí a 2ª divisão. Destaque também para o Mirassol, eliminado também, tá? O Mirassol não vai disputar as quartas de final do Campeonato Paulista. Mirassol, São Bernardo de 2ª divisão eliminado, Ponte Preta de 2ª divisão, lanterna e rebaixado. O Guarani na 3ª divisão ficou de fora também. Se tivesse vencido o Palmeiras estaria classificado, mas não se classificou. Botafogo de 2ª divisão aqui também eliminado, tá? Santos, 1ª divisão classificado. São Paulo, Corinthians, Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino na 2ª divisão do Brasileirão venceu aqui essa primeira fase, foi o líder, foi o time de melhor campanha. Então as quartas de final vão ser as seguintes, cara. Novo Horizontino e Santos, jogo único no Ismael de Biase. Novo Horizontino com a vantagem de jogar em casa o melhor da classificação contra o pior da classificação. Palmeiras e Capivariano, jogo marcado para o Allianz Parque, pode ser que seja em Barueri, mas o Allianz Parque já deve estar de volta. Bragantino e São Paulo. São Paulo pegou a maior pedreira, apesar do Santos ter pego um jogo difícil também. Novo Horizontino é um bom time. O São Paulo, sem dúvida nenhuma, pegou o adversário mais difícil. E o Corinthians vai visitar a Portuguesa no Canindé nas quartas de final. Tudo jogo único, tá? Tudo jogo único. E aí depois a gente vai ver a classificação para a semifinal. Não tem como a gente prever, porque segue aí o critério de melhor classificação versus pior classificação. Então não é chaveamento, né? O time de melhor classificação pega o time de pior classificação também em jogo único na semifinal. E a final, sim, será ida e volta. Então, o Paulistão está dessa forma nesse momento aqui. No Campeonato Cearense, nós temos 2 times da 2ª divisão, Ceará e Fortaleza, que estão ali praticamente classificados já para a final. A final vai ser Clássico Rei
lá no Ceará, né? Tanto o Fortaleza quanto o Ceará passearam no Campeonato Cearense, tiveram ali uma soberania muito grande, né, nessa campanha do Campeonato Cearense. Devem se enfrentar na final do estadual, né? Os dois já venceram os jogos de ida fora de casa. O Ceará meteu 3-0 no Floresta e o Fortaleza meteu 2-0 no Ferroviário. Terá o jogo de volta ainda nesse próximo final de semana e aí a final acontecerá em jogos de ida e volta. Deveremos ter 2 clássicos reis aí nas próximas semanas. Vina é o artilheiro do Campeonato Cearense. Os 2 times que chegam como favoritos na Série B estão jogando muito bem, mas o Campeonato Cearense é um nível um pouquinho mais baixo do que os demais, né? No Campeonato Carioca, já estamos nas quartas de final, já temos time grande eliminado, tá? Botafogo foi eliminado pelo Flamengo em pleno Newton Santos, mas Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca a gente sabe como é que é. O Botafogo foi extremamente prejudicado, né? O Flamengo fez um gol, Lucas Paquetá fez o seu primeiro gol pelo Flamengo em um gol completamente irregular, né? Então o Flamengo, mais uma vez, no Campeonato Carioca, né? Padrão, faz um gol irregular em cima do Botafogo, que isso aí é tradição também no Campeonato Carioca, e se classifica dessa forma, né? Então o Flamengo passou o jogo, o Botafogo jogou um pouquinho melhor, principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo foi mais parelho, mas ainda assim o Flamengo conseguiu, no final do jogo, fazer um gol com o Pulgar numa falha, mais uma falha grotesca do goleiro Neto do Botafogo, que só está falhando nessa temporada, impressionante. O Vasco foi amassado pelo Volta Redonda no primeiro tempo, Volta Redonda saiu vencendo e depois o Vasco amassou o Volta Redonda no segundo tempo, mudou completamente a postura, o Vasco foi pra cima, Spinelli fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, foi pros pênaltis esse confronto e o Vasco conseguiu vencer dentro de São Januário. Ainda haverá Fluminense e Bangu para definir quem enfrentará o Vasco, então as semifinais devem ser Fluminense e Vasco de um lado, Flamengo e Madureira do outro. No Campeonato Carioca é diferente, cara. Não consigo entender um negócio desse, tá? A semifinal é ida e volta. Não me pergunte por quê. Então teremos 2 jogos entre Flamengo e Madureira. E teremos ali 2 jogos entre Fluminense e Vasco, tá? E a final é jogo único. Vai entender um negócio desse, né? Então, no Campeonato Carioca nós temos ali ainda na disputa de times grandes de Série A, Vasco, Fluminense e Flamengo, com o Botafogo já eliminado. O Botafogo vai jogar a Taça Rio, tá? E não vale nada, mas o Botafogo caiu pra Taça Rio. No Campeonato Paranaense, nós já estamos nas semifinais e os 2 jogos terminaram em 2-2, cara. Atlético e Londrina, né? Teve uma diferença aqui. O Atlético, que vai jogar o Campeonato Brasileiro na quinta-feira contra o Corinthians, jogo atrasado, entrou com um time de garotos aqui, tá? Entrou com um time de garotos. O Atlético conseguiu, inclusive, virar esse jogo, né? O Londrina saiu na frente, o Atlético conseguiu virar esse jogo aí com 2 gols do Chiquete, né? Então, o Atlético chegou a estar vencendo o jogo, mas o Londrina conquistou o empate e vai ser tudo decidido na Arena da Baixada no jogo de volta, tá? Então, o Atlético entrou com um time reserva porque poupou os seus titulares, então não tem muito o que a gente avaliar. Além de que o time dos aspirantes do Atlético são bons jogadores, é um bom time, e o Chiquete aí tá pedindo aí passagem para ter uma oportunidade no time de cima, tá? Operário e Curitiba, aqui o Coxa jogou com o seu time titular, saiu na frente, abriu 2-0, um gol de Pedro Rocha, o primeiro gol do Pedro Rocha foi um belo gol, né? Ele faz um domínio impressionante ali, bota na frente, chuta no ângulo praticamente a bola, um belo gol de Pedro Rocha, o segundo outro gol de Pedro Rocha de cabeça dessa vez, já se mostra um atacante que tem vários fundamentos importantes de finalização, de domínio, de cabeçada. Então Pedro Rocha fez os 2 gols, o Coxa dormiu e aí acabou fazendo um pênalti no segundo tempo. Bosquilha aí, camisa 10, capitão do Fantasma, diminuiu e o Feliciano, que tinha entrado no segundo tempo, fez o gol de empate ali, depois de uma falha do Morisco, tá? O Morisco falhou de novo, tá? O Feliciano chutou de fora da área, a bola quicou, mas o Morisco falhou, aceitou, e empate entre Fantasma e Coxa. Cara, o Curitiba segue jogando bem, mas a defesa segue dando mole, né? Então, até no estadual, o Coxa segue dando mole, mas favoritos para fazerem a final seguem sendo Atlético e Curitiba. Devemos ter Atletiba na final nessa temporada, tá? Comenta aqui embaixo qual time você acha que é o melhor. No Campeonato Baiano, cara, terminando ali ainda a primeira fase, tivemos ali já um jogo do Bahia empatando contra a Jacuipense com um time misto. O Vitória ainda vai jogar, ambos devem se classificar, mas o Vitória precisa encaminhar, tá? Vitória precisa encaminhar aí a sua classificação, ainda não está garantido. O Bahia já está garantido, está invicto no campeonato. Vitória precisa vencer o Bahia de Feira de qualquer forma para garantir
a sua vaga. Isso mostra como que o Vitória nessa temporada tá estranho, né? Vitória tá estranho, tá? No Campeonato Pernambucano, temos 2 times da segunda divisão e um da terceira, que é o Santa Cruz, né? Então, no jogo de ida na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu fora de casa o Santa Cruz, largou na frente, já tem um tempo esses jogos, e o Sport venceu nos aflitos o Retrô. Ambos os times de segunda divisão venceram fora de casa e estão ali como favoritos a fazerem a final entre Náutico e Sport, mas a gente sabe que clássico entre Náutico e Santa Cruz tudo pode acontecer, e o Retrô também não é um time ali pra gente deixar de lado, tá? Mas Paulo Sérgio do Náutico segue sendo o artilheiro do Campeonato Pernambucano. Devemos ter os 2 times de segunda divisão realmente fazendo a final, Náutico e Sport, mas o Santa Cruz corre por fora, tem capacidade de virar esse jogo, então vamos entender melhor o que vai acontecer lá em Pernambuco. No Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro conseguiram se classificar e estão ali para fazerem as semifinais nesse final de semana. Cruzeiro e Pouso Alegre, Atlético Mineiro e América, com o América terminando na classificação à frente do Galo, tá? O América terminando na classificação à frente do Galo e por isso tem a vantagem de decidir em casa no Independência. Mas a gente sabe que o Galo, a torcida do Galo, estão bastante acostumadas a jogarem no Independência, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse placar aqui, ó. Atlético Mineiro meteu 7-2 no Itabirito. O Atlético, que estava com uma extrema dificuldade de vencer, foi apenas a terceira vitória no campeonato. Muita coincidência, né? O Sampaoli foi demitido no jogo seguinte, o Atlético mete 7, né? Teve um gol do Hulk de falta do meio da rua aqui, também foi um golaço, tá? No Campeonato Catarinense, já temos ali o Criciúma, time de segunda divisão, eliminado, tá? Então o Criciúma está eliminado, assim como o Avaí, que foi eliminado nos pênaltis para o Camboriú. Então, tanto o Criciúma quanto o Avaí caindo nas quartas de final do Catarinense. E, cara, assim, tá meio que o caminho tá livre pra Chapecoense, tá? Time de primeira divisão que perdeu a sua invencibilidade. Eram 9 jogos sem perder, contando estadual e brasileiro. A Chape perdeu pro Brusque o jogo de ida, tá? E acabou aí vai precisar agora virar esse confronto no próximo final de semana. O Barra, um time de grande destaque, campeão da Série D, empatou fora de casa com o Camboriú. Então, olho no Barra, tá? Barra já levantou um título nacional ali no final de 2025 e agora tá tentando estadual. Mas a Chape é, sem dúvida nenhuma, a principal favorita, mas não jogou bem diante do Brusque. No Campeonato Gaúcho, já estamos nas semifinais. O Internacional já tá praticamente classificado para a final. Meteu um 3-0 no Ipiranga fora de casa. Mas Grêmio e Juventude empataram na Arena do Grêmio. Elele, hein, Grêmio? O Grêmio, cara, tá perigando também. É um time que tá oscilando muito nessa temporada, tá? O Grêmio oscilando demais, tanto em brasileiro quanto em estadual. Então essa semifinal está muito aberta. Inclusive a decisão vai ser no Alfredo Jaconi. Então Juventude, time de segunda divisão, um dos favoritos ao acesso aí, podendo se classificar para a final mais uma vez, né? Ano passado a final foi Juventude e Grêmio, e o Juventude agora tentando chegar para enfrentar o Inter, né? O Inter tá classificado para a final praticamente, tá? No Campeonato Goiano, nós já tivemos aí 3 confrontos das quartas de final decididos. O Goiás atropelou o Craque no jogo de volta, meteu 4-1. O Atlético, que havia atropelado o Abecate no jogo de ida, empatou no Antônio Ascioli e garantiu também. Placar agregado de 4-1. Goiás meteu um placar agregado de 5-2. E o Vila Nova já venceu o Anápolis no jogo de ida por 2-0 e joga hoje para garantir a sua vaga nas semifinais, além do Anapolina, que eliminou a Jataiense. Então, já temos ali Anapolina e Atlético Goianiense classificados, e a melhor campanha, tá, desse campeonato vem sendo Goiás, né? O Goiás partiu, só que conta, né? Isso aqui conta para a fase de mata-mata, tá? Eles continuam somando os pontos para a fase de mata-mata. Então o Goiás tinha 20 pontos, o Vila Nova tinha 18 pontos. O Goiás fez aqui, né, mais 4 pontos, né? Então foi a 24, né? O Vila Nova tá com 21. Se ele vencer de novo o Anápolis, ele tem condições de ter a melhor campanha nesse momento ali, mas vai ficar ali dependendo do saldo de gols. Vai ter que passar o Goiás no saldo de gols para ter a melhor campanha. E aí, no caso do Vila Nova ter a melhor campanha, ele enfrenta a Anapolina, foge do Atlético Goianiense. Então nós podemos ter clássico, um clássico nós teremos, ou o Atlético Goiás ou o Atlético e Vila. E o outro vai enfrentar o Anapolina, tá? E para terminar, no Campeonato Paraense, o Remo empatou com o Amazônia num jogo fraquíssimo do Remo. Parecia que o Remo não queria jogar bola, tá? Nossa senhora, o Pavani conseguiu um empate na reta final do jogo. O Remo estava perdendo para o Amazônia, tá?
Então o Remo tá usando esses jogos de campeonato estadual para dar ritmo nos seus jogadores, né? Rafa Monte jogou, Pikachu jogou, Catarose jogou, então o Osório tá usando esse estadual para dar ritmo. O Paysandu conseguiu vencer o Santa Rosa e subiu, inclusive passou o Remo ali na tabela, tá? Então o Remo, que liderou boa parte do campeonato, acaba perdendo tração nessa reta final. Remo segue invicto, mas empatou muito, né? São 4 empates e 2 vitórias no campeonato, né? Então agora já temos definidas as quartas de final. Teremos Águia de Marabá e Remo, Paysandu e Tunaluso. São os 4 times mais fortes, tá? E de mais tradição no campeonato paraense, tá? Então a gente ainda vai ter ali o Remo enfrentando os vencedores. O Remo ou Águia, né? Enfrentando os vencedores de Cametá e Santa Rosa. Paysandu e Tunaluso enfrentam os vencedores de Capitão Poço e Castanhal. Isso quer dizer que nós poderemos ter na final o Repá. Muita gente estava com medo, né, de já ter o Repá nas quartas de final. Tinha essa possibilidade, ou dos dois se enfrentarem nas semis, mas agora eles só podem voltar a se enfrentar em uma possível final. Só que o Paysandu também, tanto o Paysandu quanto o Remo não estão levando muito a sério esse campeonato estadual, não. O Remo não tá levando a sério, mas o Paysandu tá perdendo alguns jogos ali, como por exemplo, perdeu pro Cametá. O Paysandu tá perdendo alguns jogos que não dá pra gente cravar que a final vai ser Repá não, tá? Ainda mais nesse confronto de quartas de final, em que o Remo pega o Águia e o Paysandu pega a Tunaluso, né? Então, vamos ver qual será a final do Paraense, cara. Mas dito isso, tá? Nesse final de semana, sem campeonatos nacionais, quem demonstrou ali as melhores atuações, alguns times ainda não jogaram, né? Mas o Bragantino jogou muito bem. Preocupante, tá? Preocupante ali para Mirassol, principalmente. Palmeiras parece que também não tá levando a sério esse tipo de campeonato. Preocupante pro Vasco também. Muito preocupante a atuação do Vasco. Preocupante pro Botafogo, que tá sem elenco, mas jogou direitinho o Botafogo também. O Coxa tem que melhorar essa defesa de qualquer forma, tá? Vitória ainda não jogou. E acho que é isso, cara. Acho que preocupante Vasco e principalmente o Mirassol também, tá? E assim, destaque, tá? Destaque mesmo. A gente tem pro dupla cearense, né? Ceará e Fortaleza. E pro Atlético Mineiro, né? Que acabou saindo da draga junto com a demissão de São Paulo. Então comenta aqui embaixo, cara, para qual time você torce. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.